Olá! Semana passada eu fiz um vídeo sobre um artigo falando sobre os benefícios da reposição hormonal e daria continuidade falando dos malefícios que podem ocorrer com a reposição hormonal. Como eu faço vídeo para vocês e não houve um interesse, tipo 9 visualizações, então eu não achei interessante gastar minha energia e minha beleza com esse assunto. Então hoje eu vou falar sobre o T3 e o T4, mais o T3, a importância do T3, o que ele faz no seu corpo, na reposição hormonal, e a falta dele pode causar muitos problemas. Se você faz reposição hormonal e se você tem alguns sintomas que eu vou citar aqui, pode ser que o seu T3 e T4 esteja baixo e precisa de um reajuste aí com o seu médico, certinho? Então, sejam bem-vindos a esse canal, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga, e aqui você vai sempre encontrar assuntos sobre reposição hormonal bioidêntica. O título do nosso artigo, que nós vamos usar hoje, que tem que falar sobre artigo, né, gente? Não dá para falar sobre coisas de saúde sem uma base científica. Então, o título é Hormônios tireoidianos, T3 e T4 no cérebro. E os autores não são brasileiros, são M.C. Schroeder e Martin L. Przewalski. Vamos para os nossos queridinhos. T3 e o seu cérebro. Por que a reposição hormonal vai além do T4? Atenção, meninas, vamos lá. Você que faz reposição hormonal, você toma a levotiroxina, o T4? Você já parou para pensar no T3? Sim, o T3 ou triiodotironina. Esse nomão enorme não é apenas um coadjuvante. Ele é a estrela da ação hormonal no seu corpo, especialmente em seu cérebro. E é por isso que nós vamos mergulhar no que a ciência de ponta diz sobre esse hormônio vital. Fique ligada até o final para saber como otimizar a sua saúde cerebral. Você sabia que os hormônios tireoidianos são essenciais não só para o desenvolvimento do sistema nervoso, mas também para manter a função cerebral adulta? Se você tem deficiência, se ela não é tratada, isso pode trazer problemas cognitivos graves. O que seria um problema cognitivo? É quando as faculdades cerebrais não estão em pleno funcionamento. Aí pode trazer problemas até mesmo de interpretação do que é falado, problemas de entendimento no geral, de fala, de tudo. Então veja só o quanto é importante. T3 versus T4, o ativo e o pró-hormônio. Vamos ver o que é isso. O T4, que é a tiroxina, é classicamente visto como um pró-hormônio. Que é isso? Por quê? Porque ele é produzido em maior quantidade pela tireoide, circula pelo nosso sangue, certo? Para a maioria das células do corpo usarem o hormônio T4, ele precisa ser convertido em T3. Então vamos entender, olha, o T4 vem primeiro, o T3 é resultado do T4. É estranho, né? Dá até um tiltzinho no cérebro, porque não teria que ser o T3 primeiro para gerar o T4? Não, essa ordem é inversa. Primeiro o T4 tem que ser produzido pela nossa tireoide, depois ele se transforma em T3 para ser usado pelo nosso corpo. Então, o T3 é a forma ativa e ele se liga aos receptores de hormônios tireoidianos em nossas células com muito mais afinidade do que o T4. Que é isso? O T3, ele é muito mais amiguinho dos nossos receptores de hormônios tireoidianos do que o T4, certo? Quando essa afinidade acontece, quando esse ligamento do T3 nos receptores de hormônio tireoidiano acontece, o T3 regula a transcrição de genes. É só você pensar assim, ó, o T4 é o dinheiro no banco e o T3 é o dinheiro na minha carteira, prontinho para ser usado, certo? Eu quero que você comente aqui abaixo. Se você faz reposição hormonal apenas com T4, que é a levotiroxina, ou você usa uma combinação de T4 e T3? Eu preciso ouvir sua experiência, porque ela é fundamental aqui, porque uma outra pessoa vem, lê seu comentário, aprende e vai melhorando a sua reposição hormonal, porque reposição hormonal é uma parceria muito boa entre você e seu médico. Quem conta mais nessa parceria é você mesma, observando, analisando os seus comportamentos, porque ninguém te conhece melhor do que você mesma. Agora vamos para o enigma do T3 do nosso cérebro. O cérebro
é um território especial. E esse artigo que eu estou usando, ele foi publicado na revista Fronteiras da Endocrinologia. Essa pesquisa, esse artigo, revela um fato surpreendente que desafia o modelo tradicional, que é o quê? O papel dominante do receptor TR-alfa-1. Tá, vamos lá, vamos entender esse negócio. Continua no vídeo, não sai não, tá? O nosso cérebro forma receptores, o T3, e o mais abundante é o TR-alfa-1. Qual é a novidade nesse artigo que eu procurei para trazer para vocês? Bom, é o papel dominante do receptor TR-alfa-1, que é o quê? Olha, nosso cérebro, ele tem formas de receber, formas de receptores, só que com o receptor TR-alfa-1 é de 70% a 80% do total dos receptores que nós temos. Então, 70% a 80% é TR-alfa-1, ou seja, é muito abundante. Os autores afirmam que nosso cérebro possui bastante receptores, só que 70% a 80% desses receptores são formados por TR-alfa-1, que é um tipo de receptor. E a novidade do experimento deles, do artigo, é que enquanto o T3 é o ativador mais forte, o TR-alfa-1 é mais responsivo ao T4, certo? Então, por nós termos esse tanto de receptor que responde ao T4, para você entender melhor, o T4, para ser convertido em T3, o nosso corpo, as nossas células usam uma enzima chamada deiodinase 2, e ela converte T4 em T3 localmente para os neurônios, certo? Foi feito um estudo com camundongos. Alguns camundongos não possuíam essa enzima. Qual enzima? A enzima deiodinase 2. Não houve defeitos, não houve problemas com o desenvolvimento cerebral dos camundongos. Ou seja, o que esse estudo está dizendo é que é levantada uma hipótese importantíssima de que o T4 pode ter um papel muito mais ativo na fisiologia cerebral do que se pensava, porque o T4 pode atuar diretamente na TR-alfa-1. Deu para entender? Se não entendeu, você volta. Em resumo, o que eu estou dizendo é que a TR-alfa-1 é abundante no nosso cérebro. O nosso cérebro não precisa necessariamente da enzima que é necessária para transformar o T4 em T3, que o T4 ele pode ter ação direta nos receptores. E nós temos de 70% a 80% mais do que as outras no nosso cérebro. Então, o T4 é mais importante do que nós imaginávamos. A regulação hormonal no cérebro é um equilíbrio delicado. O T4 entra predominantemente no cérebro através da barreira hematoencefálica. Vocês sabem que não é todo medicamento que consegue passar a barreira hematoencefálica. São alguns medicamentos que conseguem. E fazendo isso, é necessário que esse medicamento seja muitíssimo controlado, porque ele está invadindo uma barreira que não é natural invadir, que o nosso próprio corpo criou para autodefesa. Uma vez que o T4 esteja lá, invadiu essa barreira, ele pode ser convertido em T3 por causa de quê? Pela enzima deiodinase 2 ou desativado. Olha, tem uma enzima que desativa também, que tem o mesmo nome, e pode ser desativado pela deiodinase 3. Então, esse controle local é fundamental. Então, o T4 pode atuar diretamente nesse receptor chamado TR-alfa-1, especialmente porque as concentrações de T4 livre no cérebro são elevadíssimas, o suficiente para se ligar aos receptores. Por isso que quando nós temos qualquer problema na tireoide, ou quando estamos na perimenopausa, climatério, né, ou menopausa, nós temos, a maioria das mulheres tem, não todas, mas a maioria tem, uma queda drástica na produção de hormônios da tireoide. Vai cair o quê? Vai cair o T4. Caiu o T4, cai uma série de coisas, porque o T4 é responsável pelo T3, T4 cuida da mente, o T3 cuida do corpo. E aí, como é que fica? Não tem a produção primária lá do T4, o que vai virar? Só problemas.
só problemas. Por isso que na menopausa a mulher tem cerca de 100 sintomas, não todas, né? Aliás, não todos os sintomas de uma vez, mas sim, tem muitos sintomas desagradáveis. Então a tireoide não pode ficar jogada às traças, tipo, sem ser investigada, sem ser olhada, sem um olhar atento do médico que está acompanhando. Você consegue imaginar um hormônio que você sempre pensou ser apenas uma reserva pode estar ativando diretamente funções essenciais no seu cérebro? Já parou para pensar nisso? Olha que riqueza, olha. E é interessante que a mulher na menopausa, ela tem, né, uma névoa mental, ela fica esquecida, não consegue às vezes completar uma frase. Enfim, isso é névoa mental. Tem a ver com a tireoide, tem a ver com B12 também, mas tem a ver com tireoide. Então vamos lá, reposição hormonal otimizada. O que isso significa para você? Para quem faz reposição, precisa entender a dinâmica do T3 e o T4 no cérebro, porque isso é crucial para a sua saúde cognitiva e o seu bem-estar geral. Você tem que entender dessas coisas. Então vamos lá, necessidade do T3. Embora o T4 possa ter uma ação direta no TRα1, o T3 continua sendo o hormônio mais potente para ativar os receptores em geral. Além disso, o T3 é essencial para regular a expressão de genes importantes no desenvolvimento e a função neuronal. Tá, o que eu estou dizendo com isso? Que eu preciso de ter uma produção excelente, de boa qualidade de T4, porque o T4 vai converter em T3 e eu preciso também de ter T3. Mas para eu ter T3 eu preciso ter T4. E nem sempre nós temos esses dois hormônios. Ou às vezes tem algum problema nessa conversão onde não está convertendo o suficiente de T4 para o T3. E aí é preciso fazer uma reposição de T3. Aí para descobrir isso você precisa fazer uma consulta com um médico especializado para que ele indique para você a dose certa. Porque com T3 não se brinca. É um hormônio extremamente sério. Agora vamos para os sintomas. Se você repõe T4, mas ainda sente névoa mental, fadiga inexplicável, lentidão de raciocínio ou humor deprimido, sim, aquele negócio, tá fazendo reposição hormonal, mas você não tá bem. Você não tá 100%. Você não tá igual as pessoas falam, os vídeos que você assiste, nossa, não, tá longe. O que tá faltando? Às vezes tá tendo um desajuste aí com o seu T4 que não está sendo suficiente, aí é necessário repor o T3. Certo? Então, é sugerido, a ciência sugere que a disponibilidade de T3 no seu cérebro pode não estar ideal se você está com névoa mental, se você não está bem, certo? Aí por isso é legal repor. Se você tem esses sintomas que eu acabei de falar, é hora de conversar com o seu médico endocrinologista sobre o seu tratamento. Pergunte sobre os seus níveis de T3 livre. Existe esse exame que você pede e o médico vai olhar e vai ver quanto é que está circulando, quanto que você tem ali na corrente sanguínea de T3 livre. E se tá ruim, tipo, tá com névoa mental, tá com todos esses sintomas, não pare a sua medicação, porque se você parar, piora mais, certo? Você vai conversar primeiro com o seu médico. E aí? Tá gostando dessa análise baseada na ciência? Se sim, dê o seu like aqui, ó, se inscreva no canal para não perder as próximas novidades sobre saúde hormonal e compartilhe também com quem já faz reposição hormonal, porque a informação é o primeiro passo para um tratamento otimizado, certinho? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Você viu aí o quanto o T3 e o T4 é importante e você entendeu um pouquinho mais como é que acontece essa mágica em nosso cérebro. Eu espero te ver numa próxima vez. Continue diva, continue maravilhosa e eu estarei aqui te esperando. Se cuide. Até mais.